Você um impacto gigante. E você, quando era caseiro, né, que aprendeu em casa, parte do que você aprendeu foi em casa, com a família e tal. Mas até você chegar na Vals, da maneira que você contou aí, deve ter tido um processo de cursos ou de, sei lá, de aprendizado. Sim. Como é que foi? Como é que foi essa evolução sua? Então, cara, pra você ver como é que é importante essa interação e esse contato com as pessoas no mercado cervejeiro. Eu fiz vários cursos de cerveja e tal, a gente pode falar disso, mas eu acho que o mais importante é você estar junto no meio, com as pessoas que bebem as cervejas especiais, que fazem, para te dar o caminho assim, de onde você tem que ir. Naquela época eu só fazia cerveja em casa, meu conhecimento era de produção caseira. E aí eu trocava ideia com um amigo meu que era o antigo cervejeiro da Vals, Christian. E aí tinha um bar chamado Veredas, que era um bar de cervejas especiais, a gente ia lá para tomar cerveja. E a gente eu levava a cerveja que eu produzia em casa. Então, fiz uma barley wine lá com um chip de madeira, levei o pessoal do bar provar, o dono do bar pegou e mostrou minha cerveja para o Christian, que era o cervejeiro da Vals, que na época eu não conhecia ele ainda. Eu conheci ele através de uma cerveja que eu produzi em casa, que eu levei para um bar, que o dono do bar apresentou pro Christian, entende? E aí eu conheci ele, a gente ficou amigo e tal. Enfim, isso aconteceu com várias pessoas, né? Essa interação de você produzir e compartilhar. E aí, no futuro, quando eu te falei que eu pedi demissão, tudo mais, eu falei, putz, e agora? Eu pedi demissão, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma cervejaria ou eu vou trabalhar numa cervejaria? Eu não tenho experiência industrial nenhuma. E agora, o que fazer? Sentei e conversei com esse amigo, Christian, que já era o cervejeiro da Vals. E aí ele falou, cara, você precisa ter uma experiência industrial. Ser um engenheiro mecânico, você não o mais comum para você se tornar um mestre cervejeiro, mestre cervejeira, é você passar ali para uma engenharia de alimentos, uma engenharia química, faz mais sentido assim no contexto geral do que a gente vai usar no dia a dia. E eu não, fiz engenharia mecânica, então eu precisava ter uma experiência industrial e em paralelo começar a estudar coisas mais focadas para a cerveja. Além dos mini cursos que eu já tinha feito com Paulo Schiavetto, curso de processo produtivo da cerveja, curso de off-flavor na Falck, curso de produção cervejeira caseira na Taberna do Vale, esses outros cursos eu já tinha feito antes. E que me atendia para fazer cerveja em casa, né? E aí o Christian conseguiu para mim uma oportunidade de eu trabalhar numa cervejaria cigana. Ela chamava Santa Tulipa, depois virou Reines e depois virou Pampulha. Mas aí eu já não estava mais nessa época da Pampulha, não. Só na época que era Reines. E aí lá faziam várias cervejas. Só que lá não foi um trabalho voluntário. Assim, a cervejaria não tinha condições de pagar um salário para eu estar lá. Era mais para eu ter experiência. E até no começo eu recebia em cerveja, né? No final do mês eu ganhava 4 caixas de cerveja, um barril e tava bom. Pagamento. Tava bom. Então... E aí eu fui lá, animado pra caramba, era isso que eu queria. Tava nem aí pra questão do dinheiro na época, né? Tinha guardado um pouquinho da grana ali para tentar me sustentar um tempo e eu estava mais focado na mudança de chave. E aí, ver a cerveja acontecendo, produção maior, a gente começou a fazer high gravity lá, eu comecei a mudar, porque eu já estudava a cerveja em si, eu só precisava da experiência para poder aplicar o que eu estava estudando. Então, quando eu cheguei lá, a gente conseguiu otimizar e melhorar o processo produtivo da cervejaria como um todo, tanto em volume quanto qualidade. As cervejas ficaram melhores naquele período que eu fiquei ali. E aquilo me deu uma experiência. E aí, estava animado, empolgado, mesmo sem o salário, mas já pensando assim, algum momento eu vou precisar de dinheiro, né? Exatamente. Não dá para ficar bebendo o trabalho todo assim. O dinheiro acaba, né? Alguma hora. E aí eu fui falando com uma cervejaria, com outra e tal. E até que um dia o Christian mesmo falou comigo, falou, cara, tem uma vaga lá na Vals que é para operador. Que é para lavar barril, para operar abraçagem, para... vaga de operador, não tem vaga de cervejeiro lá. Chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica e tal. E lá na outra cervejaria eu fazia de tudo também. Fazia cálculo, era o cervejeiro faz tudo também. Desde lavar barril, tudo. Para mim estava na mesma, entendeu? Não ia mudar. A diferença é que eu ia estar ganhando salário e que eu ia estar numa cervejaria que eu já admirava há muito tempo. Certo. Eu já ia na Vals nos sábados há muito tempo. Já acompanhava, já conhecia os donos, já consumia muito Vals, já tinha esse apreço por Vals, já me sentia parte daquilo ali, entendeu? Entendi. Pela revolução do mercado, pela troca de cerveja e tudo mais. Então, na hora que teve essa oportunidade, eu falei, tô dentro, entendeu? Na hora. Só comuniquei o pessoal da cervejaria, falei da proposta, com todo respeito, né? Claro. E gratidão pelo que eu passei lá, porque foi onde eu comecei.
E depois fui para a Vals. E aí na Vals foi assim, uma escola, né? Uma faculdade. Porque Imagino. você aprende muito mais operando na prática ali do que às vezes, sei lá, estudando, pegando um livro. Os dois são importantes, mas se você tem só o livro e não tem a prática, você não vai entender qual que é a realidade da operação. Você não vai entender qual que é a realidade do time. E isso me fez ter uma visão e me capacitar para estar onde eu estou hoje, como gerente de fábrica. Se eu não tivesse passado onde eu passei, eu não ia conseguir ser um bom gerente de fábrica ou uma pessoa, um bom líder, entende? Dentro de uma cervejaria. Entendi. Porque é muito diferente. É muito diferente do que uma empresa que você produz, sei lá, alguma outra coisa. Entende? A cerveja tem que ter um cuidado especial e tem muito, no nosso caso e das outras cervejarias artesanais, a ação manual, né? Fala que é artesanal porque a gente tem muita coisa manual para fazer. Não é tudo automatizado, não é um robô que faz a cerveja. Então, são as pessoas que fazem a cerveja. Então, a gente tem que cuidar das pessoas. Cuidando das pessoas, as pessoas cuidam da cerveja. Cuidando da cerveja, a gente tem cerveja boa. Então, nesse momento, entrei na Vals, fui lavar barril, fui encher barril. Fiquei um tempo na braçagem, operando braçagem, tentando otimizar, com essa cabeça mais técnica, tentando extrair o de melhor. Nesse momento, a gente otimizou também as receitas, conseguiu tirar mais volume, conseguiu melhorar pontos de qualidade. Depois fui para o invase, fui para o filtro, fui para a centrífuga, fui ficando um tempo em cada lugar. E aí você conheceu a fábrica toda dessa Conheci a fábrica toda, depois virei supervisor, aí eu cuidava do processo todo cervejeiro. Depois que eu virei supervisor, eu virei cervejeiro. E aí eu fiz o curso de... Nesse momento eu já estava fazendo a Ciência e Tecnologia Cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Então, nesse período eu já tinha feito a pós-graduação, né? Certo. De 1 ano e meio, eu já tinha concluído. E aí, quando eu virei cervejeiro, também entrei no curso da companhia de Craft Brewmaster. Tem um curso interno da Ambev, que ele prepara os cervejeiros do mundo, né, que mexem com esse ramo mais focado para cervejas especiais ou craft. E aí iniciei esse curso, e sendo cervejeiro, e nesse momento, aí eu comecei... Nesse momento foi o momento que o Christian saiu da Vals. E ele era quem criava. Nesse momento, ele criava cervejas e eu comecei a ter o estímulo de criar também. Então, uma vez ele deixou eu criar uma cerveja. A primeira cerveja que eu criei para a Vals chamava Copper Oak, que era uma cerveja, uma belga, e que ela levava madeira dentro do tanque. Eu entupi o tanque todo com chip de carvalho, sabe? Aquele... Putz, cara, os caras queriam me matar. O cara deixou, falou, não, faz cerveja, escolhe o estilo. Tinha o Mad Lab, né? Tinha o Mad Lab e tal, que a gente fazia todo mês uma cerveja nova. Aí o Chris falou, ó, eu já ficava enchendo o saco dele, pô, cara, eu quero fazer cerveja aqui, deixa eu fazer uma receita e tal, não sei o quê. E aí ele falou, ó, agora, próximo mês, você que vai fazer a receita. E fiz. Umas ideias nada a ver, né? Tipo, não é nada a ver, assim. Enfim, não era comum pro mundo industrial. Você coloca chip no teu baldinho em casa. Exatamente. É fácil, você tira, não tem problema. Não tem Falei, problema. pô, vou fazer a mesma coisa. Eu faço em casa, ficou bom pra caramba. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui, vai ficar igual. Coloquei quilos e quilos de chip dentro do tanque. Madeira e tal. Fiz a esterilização da madeira primeiro e tal. Extraí aquela primeira parte que traz um pouco de aspereza. Depois joguei todo o chip dentro do tanque. Quem disse que saía? Tava embaixo, tava tudo entupido, cara. Tudo entupido. Cara, deve ter sido muito divertido isso, cara. Aí chamamos pra ver, ó lá, tá entupido. Falei, e agora? O que vai fazer? Todo mundo olhou pra... Não sei, isso é uma coisa... Isso é uma coisa que... a gente nunca chegou nessa fase, entendeu? Então... Era o chefão do videogame. Porra, e agora? O que você fez? Putz, ferrou o tanque. Aí, vamos ver, aí pensei no negócio. Quantos litros, lá. você lembra? Era um tanque de 2.000 litros. Nossa. E aí, eu lembro que eu peguei uma vareta de inox. Passei álcool nela todo, passei álcool na boca, a gente fez um scrubbing lá, lavou ela, eu fiquei cutucando para tirar o chip, aí começou a sair um, começou a sair outro, aquele sacrifício, foram horas e horas, a gente conseguiu desentupir o tanque. Nossa. Beleza, passamos no filtro, na hora de passar no filtro, entupiu o filtro, né? Porque ficou madeira no filtro todo, tem tela, várias telas, ficou madeira no filtro inteiro. Deu um trabalho? Deu, mas a gente viu que dava para fazer. Talvez tinha que fazer de um outro jeito. A próxima vez eu coloquei dentro de um bag, né? Sim. Coloquei dentro de um bag, joguei dentro do tanque, resolveu. Ou seja, foi muito na tentativa e erro ali, tentar adaptar o que eu fazia em casa para o que eu ia fazer na parte da indústria. Porque tinha pouca gente fazendo do mesmo jeito, entendeu? Em casa eu usava muito adição de especiarias, de frutas, de coisas assim. E eu trouxe muito isso para a Vals também. Então, depois disso, que eu virei cervejeiro e que eles me deram total liberdade para criar, e eu vim para o ateliê, eu fazia 4 cervejas novas por mês.